Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Viralizou um vídeo de Sola 10, onde eles estão ranqueando atacantes, que jogaram aí nos anos 2000, na década de 90 por aí. E a gente vai comentar aqui a nossa opinião de alguém que não viu alguns desses caras. Outros a gente jogou no videogame, outros a gente assistiu a carreira inteira, e a gente vai poder falar aí um pouco do que a gente viu e do que a gente ouviu falar sobre esses jogadores. E, obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. É isso aí. A temática do vídeo deles foram elencar os melhores centroavantes do século XXI. Essa foi a ideia inicial deles. Eles deram uma mudada no, ao decorrer do vídeo, que a gente pode até comentar aqui sobre a ideia que eles tiveram ao longo da gravação, mas eu achei que foi um vídeo bem legal, uma temática que muita gente discute, né? Acho que principalmente a geração minha e do Bruno, a gente tem idade parecida, eu sou um ano Você é mais um ano velho. mais velho. Mas a geração ali é a mesma, que a gente tem uma visão de que os 3 principais centroavantes da geração que a gente viu, já vou talvez causar polêmica aqui, que eram os discutidos por serem ali contemporâneos, era Benzema, Lewandowski e Suárez. Esses 3 ali, acho que eles ocuparam esse trono e o Harry Kane agora está chegando como um cara muito bom também. Não está chegando, mas acho que ele está entrando nessa conversa para agora fazer umas temporadas no Bayern, assim, um time de mais exposição. Então, achei legal da gente trazer essa discussão aqui para o canal, da gente reagir. Tem alguns nomes que a gente era muito novo para acompanhar, então a opinião que eu vou trazer aqui é muito baseada no que meu pai me falou, com o que ele viu desses jogadores, mas outros aqui acho que a gente já conseguiu acompanhar um pouco mais. Então, já vou colocar aqui a imagem na tela final, assim, né, do print, de como eles elencaram os atacantes que eles estavam debatendo. E ficou assim. Deu muita discussão. Deixando claro aqui, eu nasci em 2001, Matheus em 2000. Então, calcule aí mais ou menos quando que a gente começou a acompanhar futebol nacional e internacional. Dá para ter uma ideia de quem a gente assistiu, quem a gente viu no finalzinho da carreira, quem a gente jogou no videogame, quem a gente ouviu falar. Exatamente. E só para antes da gente começar a debater os nomes que estão propriamente aqui na lista, tem alguns nomes que eu fui conversando com os amigos meus durante o dia de hoje, que eu senti falta nessa lista aqui. Eu não sei se você quer começar com eles, os que eles deixaram de fora aqui na lista, mas, por exemplo, acho que o Tevez caberia nessa lista aí, o O Dzeko caberia nessa lista, o Falcão Garcia, pelo que fez no Atlético de Madrid, depois no Mônaco. Só para ficar nesses 3, que eu acho que foram os principais. São 3 vaguinhas que tem aqui, né? Tem 2 espaços vazios na um e um espaço vazio na 5. Pensei nesses aí. Me falaram o nome do Rooney também, mas não sei se ele poderia ser considerado um centroavante mesmo. Mas esses 3, você acha que caberia eu colocar nessa lista? Cara, o Tevez eu vejo ele sendo melhor do que alguns nomes que estão aí. Eu acho Eu que ele também. estaria na frente, de uma galera. O Dzeko eu não sei. O Dzeko, querendo ou não, ele fez mais sucesso em times menores, né, times de menor, não times menores, mas que estavam disputando competições menores. Acho que talvez o Manchester City tenha sido o time que ele esteve onde ele brigou mais por título, mas ele não era o principal nome, né, era o Agüero, se eu não me engano, na época que ele estava lá no ataque. E o outro você falou o Falcão Garcia eu acho um cara subestimado. Falcão é muito bom jogador. Também não jogou em equipes que brigavam por título todo ano e mesmo assim foi campeão. Jogou muita bola na Colômbia também, então é um cara que eu acho que pelo menos Falcão e Tevez eu colocaria na frente do Cavani, por exemplo, que tá ali na um, e de alguns outros que a gente vai falando aí, mas só para deixar de uma, eu acho que todos eles são melhores que o Cavani. Tá aí, então. Você já citou o Cavani, ele tá aqui na um. Você acha que, olhando os nomes que tem aí na lista, é pra isso mesmo ou ele jogou mais que alguém que tá aí na lista? Você acha que o Fred jogou mais que o Cavani? Eu acho que se a gente for olhar em tempo,
acho que o Fred, a longevidade dele foi maior do que a do Cavani. O Cavani tem uns 3 anos que tá mal demais no Boca, a torcida não gosta dele. Eu acho que o Fred nunca atingiu esse fundo do poço, digamos assim. Ao Ele foi mesmo chamado tempo, de Cone. na Copa, mas ali ele ainda estava bem na carreira, ele ainda jogou mais uns 10 anos depois daquilo. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, assim, pra É, ver como sim, foi é do 8 a 80 aquela temporada dele. exato. E assim, o Fred desde o começo no Cruzeiro, depois no Lyon, sempre foi tido como um grande jogador, fez excelentes temporadas, voltou para o Brasil, foi muito bem no Fluminense, foi muito bem no Cruzeiro, foi muito bem no Atlético também, acho que dá para falar. Então é um cara, assim, que apesar de não ter tido uma carreira tão, eh, campeã e tão longa na Europa, eu acho que pelo que ele fez no Brasil, eu acho que ele à frente do Cavani é justo. Inclusive o Cavani aí seria meu zero, tá. Eu acho que é um O cara que Inzaghi é melhor que ele? eu acho. O Cavani foi muito bem na Itália no começo, eu não me lembro muito, mas, era um dos melhores atacantes do futebol italiano. Depois no PSG ele foi por muito tempo coadjuvante, né. Teve o momento dele ser protagonista, ele foi bem, mas a verdade é que por grande parte da passagem dele lá, o time ou era do Ibra ou era do Neymar, e depois ele pingou aqui, pingou ali, e eu acho que é mais ou menos isso, né. Ele foi muito mais tempo coadjuvante, um bom coadjuvante, do que o cara de um time. O cara ele foi na Napoli, né. Acho que antes do PSG. E você falou o Cavani, ele jogou com o Ibrahimovic, quando ele estava junto, ele acabava sendo deslocado até um pouco para o lado do campo também. Eu acho que ele talvez tenha essa vantagem com relação aos outros jogadores, ele é um pouco mais versátil que, por exemplo, o Fred. O Fred ele é um 9 mesmo, assim, um centroavantão, um pouco mais, de referência, paradão lá na área. O Cavani ele tem muita movimentação, mas falando aqui com o Inzaghi, eu confesso que não vi muito da carreira do Inzaghi, então vou pegar a referência que mais me falou sobre ele, foi meu pai. Ele falava que o Inzaghi ele era grosso, O grosso que mas faz também gol. já mas também já vi gente falando que isso era um pouco injusto, que ele era mais do que só do que isso, mas eu acho que talvez tecnicamente o Cavani fosse melhor que o Inzaghi. Com certeza. Não que o Cavani também fosse um primor técnico, né. Sim, Mas o Inzaghi pelo eu também, né, não assisti muito da carreira dele, vi mais vídeos, ouvi falar. Ele era aquele centroavante, tá na área, a bola tá bem posicionada, a bola sobra, ele faz gol. Tem um vídeo dele também fazendo um gol driblando o goleiro, que ele conduz uma bola do meio de campo, e geralmente um gol driblando o goleiro é muito bonito, né. O Inzaghi faz isso, parece que ele vai tropeçar do meio de campo até dentro do gol, e ele consegue fazer o gol. Também extremamente decisivo, decidiu Champions, se eu não me engano. Eh, Acho que estava na Copa do Mundo de 2006 também. Eh, ele era banco do é, Luca Toni. Luca Toni aqui da comemoração, uma das grandes comemorações da história, inclusive. Mas assim, é um cara que tecnicamente talvez fosse abaixo da grande maioria que está nessa lista. Mas para fazer gol, ele tinha mais faro de gol do que vários que estão aí. Eu acho que é assim que a gente pode definir. Sim. Eu colocaria ele na frente do Cavani, pelo menos. Pode ser. Tenho dúvidas aí, mas também não vou brigar aqui para ver quem que é Não vai brigar brigar quem que pelo é o pior Cavani. aqui da lista e só deixando claro, todos esses aqui foram grandes centroavantes, né, tipo, É. os caras estão nessa lista aqui, A posição zero é qualquer muito forte, né. é, Graficamente, tipo, a distância do zero para o 1 parece muito maior do que do 4 para o 5, por exemplo. O cara que tá no exato, zero fica muito feio. Aí ele olha o zero, mas aqui é próximo, o zero, o 1, até o 2. Acho que dá pra discutir todo mundo exato. ali. Agora vamos ver o nosso nível de pachecagem aqui. O Fred jogou mais bola que o Close? Não. Talvez fosse tecnicamente melhor também. O Klose é outro da escola Inzaghi grosso que faz gol, né. Mas assim, o Maior maior artilheiro artilheiro da da história história das das Copas do Copas. Mundo. Não Até tem junho, pelo menos. é. Pode ser que ele seja superado nessa já. Por um cara que tá mais pra frente na lista. Mas É, assim, é outro que também teve grande sucesso na Lazio,
por exemplo, não jogou grande parte da carreira dele em equipes que estivessem brigando por título de Champions ou coisa assim, mas fazia gol, bem posicionado, sabia chutar. Fred talvez fosse um cara um pouco mais completo com a bola no pé, fizesse um pivô melhor, algumas coisas assim, mas acho que se eu precisasse de gol, eu iria de Close. Exato. E no jogo que eu me lembro deles em campo juntos, eu vi um gol do Não Close e quero não vi um gol falar. do Fred. Não, aí você não precisa, pesou o clima. Aí você pesou o clima do vídeo. E Desnecessário agora, esse comentário. você falou do fato do Inzaghi ter decidido Champions, ter tido essa característica no Milan. O Higuaín pode ter sido tudo, menos decisivo, assim. Ele ficou muito mais marcado pelos gols que ele perdeu do que pelos gols que ele fez. E eu acho isso uma sacanagem, porque o Higuaín, Subestimado. ele era um bom centroavante, assim. Para fazer gol em jogos que não eram decisivos, o Higuaín era bom. Subestimado. É um cara que brigava um pouco ali, né, muito bom na brigando com a última linha, acabava que ele ficava muito impedido. Muitas vezes ele também saía cara a cara com o goleiro livre, fazia muitos gols. Acho que a questão é justamente isso que você falou, né, ele jogou muito tempo com o Cristiano Ronaldo, na seleção com o Messi. Aí quando você vai comparar, o degrau é um pouco grande para o Higuaín, né. Acho que talvez ele não fosse o cara para ser o 9 solução do Real Madrid por muito tempo. Ou então ele não fosse para ser a dupla do Messi. Mas na Itália fez muito sucesso, um atacante muito bom, fazia muitos gols, pecou em momentos decisivos, apesar disso tem vários títulos na carreira, né, porque jogou em grandes times, e é um cara que eu acho subestimado, eu acho o número 2 aí justo para o Higuaín. Acho que, No Napoli ele merece jogou estar muita aí. bola. No Napoli, acho que ele quebrou recorde, ele chegou perto de quebrar recorde de artilharia no campeonato italiano. Acho que foram quase 40 gols numa temporada. Para pegar um outro nome que a gente falou no começo do vídeo, ele a gente citou aqui, foi um bom centroavante, mas ele não jogou mais bola que o Tevez não, pelo menos eu acho que não. Ah, eu também iria de Tevez, sou fã de Carlito. Eu acho que ficou faltando ele nessa lista aqui. Pulando para nota 3 agora, assim, o Firmino, ele tá meio nada a ver aqui nessa lista, porque assim, Era se for centroavante, né. ver se for ver centroavante, o Firmino, ninguém pensa assim nele como centroavante, ele tem mais uma visão de falso 9, é assim que a galera imagina o Firmino jogando. E aí fica aquela questão, se o Firmino tá aí, por que que o Messi não tá? Que ele jogou de falso 9 também. O Fábregas também. E agora, Exato. na função do Firmino, fazendo esse falso 9, né, um cara que era escalado como centroavante, entre aspas, mas que saía muito mais da área para construir o jogo e deixar os pontas fecharem, eu acho que ele é o melhor dessa lista nessa função, talvez. Talvez o Top 3 Kane ali pelo hoje. menos. É, o Kane faz isso melhor. Top 3 pelo menos na função. Se você precisa de um centroavante camisa 9 para fazer gol, o Firmino aí é o pior. Ele é o que tem menos faro de gol dessa rapaziada É, toda com aí. certeza. Mas talvez é um dos com melhor passe, é um com os melhor visão de jogo, drible, é um cara que era muito criativo dentro de campo, tirava jogadas, assim, inesperadas. Mas eu concordo com você, eu não sei se essa lista para o Firmino tá, ele destoa pelo estilo de jogo dele, é muito diferente de Exato, todo mundo. Por isso o 3 aí eu acho que tá justo. Na função exato. dele, ele é melhor que quase todo mundo. Na função dos outros, ele é o pior. Tecnicamente, se for ver questão de habilidade, como você falou, drible, passe, visão de jogo, talvez ele seja melhor do que boa parte dos que estão à frente dele. Sim. Mas o que a gente quando a gente imagina centroavante, o que vem à nossa cabeça? É gol, assim, é o cara que vai, eh, pegar um cara que está mais para frente na lista e hoje em dia talvez seja referência de centroavante. Você pensa no Haaland, quando fala em centroavante. É aquele cara grande que vai fazer o gol, que vai trombar com o zagueiro. O Firmino não tem essa característica. Inclusive, ele chega no Liverpool como um meia. Ele vira esse falso 9 na mão do Klopp. Inclusive na seleção brasileira, quando o Tite tentou usar ele mais como um centroavante ali, não deu tão certo. Eu acho que Sim, foi muito criticado o Firmino e o Tite, porque a forma que o Tite tentava usar ele na seleção era muito diferente da do Liverpool, era mais próximo a um centroavante clássico e ele tinha muita dificuldade nessa função. É um cara que teve muito mais sucesso
como armador do que como fazedor de gols. Exato. Seguindo aqui agora com o Davi Villa, cara, a primeira lembrança que eu tenho dele é na Copa, que a É a Espanha única. ganhou. E assim, eu tenho um pouquinho ali do Barcelona, que ele logo depois vai e Hum, ganha tudo. E assim, naquela Copa ele jogou muita bola. Talvez tenha sido um dos melhores jogadores da Espanha, seguramente, se não tivesse sido o melhor, assim. Ele foi um dos artilheiros da Copa, fazendo gol, assim, em jogos decisivos. Acho que vários mata-matas a Espanha ganha de 1-0 com gols dele. Então, assim, ele ficou marcado na memória por essa Copa do Mundo. talvez o segundo jogador que melhor entendeu a Jabulani, né, atrás do Forlan. Mas assim, ele ficou extremamente marcado por essa Copa. Foi o cara, a comemoração dele fazendo uma guitarra, eu lembro que ficou muito famosa, eu fazia no recreio, né, na escola quando eu estava. Mas eu acho que, assim, esse foi o grande momento da carreira do Davi Villa, né, depois ele foi para o Barcelona, na época da Copa ele estava no Valência, eu acho que muita gente acha que ele já estava no Barça, ele ainda não tinha ido, ele foi depois. Mas talvez, se a gente for olhar o todo da carreira do Villa, não sei se ele estaria na frente do Close, por exemplo, sabe. Acho É. que é porque a Uhum. Copa dele é muito forte. Tem essa competição como o cara e foi campeão. Depois ele foi bom, mas ele foi coadjuvante também no Barcelona, né. E Ele nem não era era o cara do centroavante, né, time. ele jogava pelo Era lado, porque ponta. quem era ali era o Messi, quem jogava por dentro Sim. era o Messi, e ele na Copa ele bancou o cara que tá logo aqui abaixo. O Fernando Torres começou como titular, mas acabou indo para o banco. E eu acho o Torres, Fernando Torres mais jogador que o Davi Villa, assim, acho que ele o atingiu auge com certeza. um pico maior que o Davi Villa. O auge do Torres estaria na frente de muita gente também que tá aí na frente dele. Só que foi curto. O Torres é um cara que no Liverpool ele foi terceiro melhor do mundo. Você acha ele Eh, parecido com o Adriano? Cara, eu acho que o auge do Torres foi melhor do que o do Adriano. Também. Mas o Adriano a gente sabe o motivo, dele ter saído do auge, né, teve toda a questão da perda do pai junto com a lesão do Aquiles. O Torres, a queda dele é meio inexplicável, não? Menos explicável do que a do Adriano. Acho que ele passou a sofrer muito com lesões, né. Acho que quando ele sai do Liverpool, parece que ele já estava ali com problemas físicos, quando vai para o Chelsea. Ali ele não consegue jogar, eh, e acho que, assim, o Drogba, que era titular daquele Chelsea, era melhor que o Fernando Torres mesmo. O E acho que, assim, o grande momento dele foi no Liverpool, ele teve bons momentos quando surgiu no Atlético de Madrid, chegou a ser terceiro melhor do mundo em 2008. Ele jogou muita bola, mas não durou. Coisa que, por exemplo, só para citar um cara que tá aqui na frente, o Agüero, talvez, tecnicamente, ele não tenha sido melhor que o Fernando Torres, mas ele teve uma carreira mais longeva. O auge do Torres eu acho que é melhor do que o auge do Agüero, mas com certeza o argentino foi melhor por mais tempo. O próprio Adriano, eu acho que o Adriano a gente falou aqui que o pico do Torres foi mais alto, eu acho que é muito próximo e o Adriano o pico do Adriano durou mais do que o do Torres. E isso porque o Adriano é tido como um dos caras que, jogou muita bola por pouco tempo, que tinha potencial para mais. Então eu acho que o Torres aí em terceiro é justo, assim como o Adriano em quarto. Adriano que é mais decisivo, né. O gol que ele tem contra a Argentina é top 3 gols do Brasil, no século, talvez o maior desde a Copa de 2002. Talvez, talvez. A questão do Adriano é que, assim, ele surge, de forma muito meteórica, né, tipo, ele assombra ali quando ele chega na Inter, ele tem uns lances muito, impressionantes de força, assim, no chute, força física mesmo, ele era um jogador que tinha velocidade, ele tinha habilidade, e questão física também ele era privilegiado. O problema é que ele se perdeu, né, tipo, ele a questão do pai acabou impactando muito, acho que ele já comentou sobre esse caso. Então, ele poderia ter sido muito maior do que ele foi, mas no final, ele acabou tendo outras escolhas pessoais para a vida dele, que aí é dele com ele mesmo, né, se ele ficou feliz com as escolhas deles, como ele, demonstra que ficou, tá tudo certo.
mas o Adriano, ele era um baita centroavante e acho que ele poderia estar até mais alto se tivesse, ido mais longe na carreira, mas como ele teve esses problemas, acho que talvez ele esteja até um pouco alto demais, não sei. O que que você acha? Ou você acha que tá justo? Eu acho que tá justo. Ele ainda voltou para o Flamengo, teve toda a questão do Império do Amor, você lembra? Adriano e Wagner Love, foram Lembro. campeões inclusive, acho que brasileiro 2009, não É. sei se ele estava, né, eu tenho quase O certeza que ele Adriano estava estava, naquele o time. Wagner Love eu acho que não. É. Enfim, ele ainda voltou para o Brasil, jogou bem, igual eu falei, o que ele fez na Itália, lá Parma, Inter de Milão, o imperador, foi mais do que praticamente todo mundo que está atrás dele, e depois ainda teve o tempo no Flamengo, foi campeão brasileiro, jogou bem pela seleção. Eu acho que o Adriano tá justo aí no quarto, eu não abaixaria ele não. Exato. Só para registrar que eu fiz essa pergunta antes, vou trazer aqui o nome de novo. Você acha que o Tevez jogou mais bola que a galera da 3? É porque o Firmino é difícil comparar, né, a função é muito diferente. A gente já falou sobre o Sim. Firmino aqui. O Davi Villa, eu acho que o Tevez, se for olhar a carreira inteira dele, sim, o Tevez foi melhor do que o Villa. E o Fernando Torres a mesma coisa, o pico do Torres é mais alto, mas no tempo o Tevez leva. Aí. Seguindo aqui, Van Persie, cara, talvez ele tenha feito um dos gols mais bonitos de centroavante que eu vi, que é aquele na Copa do Mundo, o peixinho por cobertura no Cacilhas, que é um gol bizarro que ele fez aqui no Brasil. Não tenho tanta lembrança dele no Arsenal, mas lembro um pouquinho dele no United e era um bom centroavante, assim, mas vi pouco. Tô na mesma, a minha lembrança dele é só da Copa do Mundo, então não posso opinar. Aí. Esse aqui a gente já viu mais. Kun Agüero, fazendo gols históricos pelo Manchester City ali. O gol do título, primeiro título de Premier League depois de muito tempo, sendo decisivo, várias temporadas com muitos gols ali pelo Manchester City. Apesar dele não ter o perfil físico de um centroavante clássico, né? Ele é mais baixinho, mas metia muito gol. Eu acho que o que joga contra ele é que na seleção argentina ele nunca deu certo, né, É. e teoricamente ele era para ser uma das caras do ataque da Argentina, era Di Maria, Messi e Agüero. Eram 3 jogadores de altíssimo nível que faziam muito sucesso no futebol mundial, e o Agüero claramente era o que destoava quando jogava com a camisa da seleção. Então eu acho que isso joga contra ele. Mas no Manchester City, na Espanha também, ele jogou muito bem. No Barcelona, depois que ele saiu do City, acho que não dá nem para falar da passagem, né, curtíssima, e aí teve Acho que ele nem problema de chegou a saúde, jogar teve que direito. aposentar. É, mas eu também acho que aí essa posição tá justa pro Agüero, pelo que ele fez no Manchester City, principalmente. Pe- Pegando o compatriota dele aqui da mesma geração, ele jogou mais bola que o Higuaín? Jogou, jogou. Talvez na seleção argentina não. Ele foi banco do Higuaín inclusive na Argentina, né, por um tempo Foi. pelo menos. Eu Mas acho em que, clubes com certeza. eu acho que o Agüero era tecnicamente melhor que o Higuaín também. Cara, esses dois aqui eu vi muito pouco, ou quase nada. O que eu lembro do Shevchenko é que quando eu jogava Brasfoot 2006, 2007, começava a temporada, eu sempre contratava ele para o Cruzeiro e ele fazia gol demais no Brasfoot. É a única lembrança que eu tenho do Shevchenko. Ele era muito bom no Brasfoot quando eu trazia ele para o Cruzeiro. Os dois jogaram juntos, né, naquele Milan que perdeu para o Liverpool na final. O ataque era Crespo e Shevchenko. Você vê como é que era aquele time era absurdo. Mas, sim, não tenho referências para falar. O Shevchenko chegou até a ser bola de ouro, né? Foi bola de ouro. Em 2004, se eu não estou enganado, mas não tenho propriedade para falar porque acompanhei pouco, mas pelo que eu ouvi de gente que viu ele jogar, falaram que eram bons centroavantes. Talvez o Shevchenko melhore um pouquinho que o Crespo, mas ouvi falar que os dois eram bons. O Shevchenko é o primeiro da lista que ganhou a bola de ouro, né? É o único até Isso. agora. O Crespo eu só vi como técnico.
Essa é a grande verdade, não o vi jogar. Tá, e chegando aqui nele que se fosse ele que tivesse montado a lista, seria o 10. Né, ele não se colocaria na frente do Ronaldo. Como um fã de Ronaldo Fenômeno, ele se colocaria em nono. Tá aí Ibrahimovic. Cara, o Esse Ibra, esse a gente viu. é, ele tem um negócio que ele é superestimado e subestimado ao mesmo tempo. Eu acho que ele é um baita jogador que talvez nos grandes times que ele passou, ele teve alguma dificuldade, acho que principalmente a gente pode falar da passagem dele do Barcelona, que era para ser o grande momento da carreira dele, não deu certo. Várias vezes, algumas vezes quando ele saía do time, o time melhorava, acho que isso é verdade, mas acho que você resumir a carreira dele a poucos gols decisivos em Champions League é algo muito duro para se fazer, pelo jogador que ele foi. Eu acho que ele é melhor do que todo mundo que a gente falou aí para trás, pelo menos dos que eu vi jogar. Se a gente for olhar a longevidade, se você for olhar o estilo de jogo dele mesmo, é um cara que sabia fazer gol. Se a gente falou que o Firmino era criativo, eu acho que o Ibra, provavelmente dessa lista, é o cara que tem os gols mais diferentes. Fazia gol de tudo quanto é jeito. Muita qualidade com a bola no pé também, bom passe, bom drible. E eu acho que essa posição dele aí é justa. Se você for olhar conquistas e títulos, talvez a carreira dele estivesse bem mais para baixo comparado com vários jogadores aí. Mas acho que no teste do olho, de assistir de bola jogada, ele é um dos grandes do século, com certeza. O Ibra tem essa questão que você falou de nos momentos decisivos, acho que faltou um pouquinho mais dele aparecer, mas ele também jogou muito bem em vários times, tipo, no PSG ele jogou muita bola, no Milan ele jogou muita bola, tanto na primeira quanto na segunda passagem dele, assim, ele voltou já bem veterano e fez o Milan ser campeão italiano depois de muito tempo. No United ele também jogou muita bola, ele era o melhor jogador daquele time, também já numa idade bem avançada, depois da passagem dele pelo PSG. Na Suécia também. Mas na Suécia também ele foi faltou a Copa do Mundo, né, ele ter disputado, acho que não chegou a jogar, ou se talvez 2006 a Suécia foi, não lembro. Só que eu concordo com você, dos que foram até agora o Ibra ele era melhor do que essa galera. Ele também tinha muita força física, ele tinha uma porrada, assim, ele dava uns chutes absurdos. Tem um gol dele no PSG do meio da rua, ele manda a bola no ângulo, o goleiro nem vê ela passar. Tem aquele gol de bicicleta que ficou muito famoso dele do meio da rua também, pela Suécia. Então eu acho ele muito bom. Pegando os outros que estão aqui na mesma nota, você acha que ele jogou mais que o Drogba e que o Informação, Haaland Matheus. ou pode falar? Ibra jogou 2 Copas, 2002 e Jogou? 2006. Ah, só, tá aí. Essas aí eu era muito novo, Nenhum então gol feito. não tinha lembrança do Ibra em Copas do Mundo. Mas você acha que ele jogou mais que o Drogba e que o Haaland ou foi parecido? Ou jogou menos? Eu acho que se a gente for falar ao todo, não jogou, mas desses 3 talvez ele fosse o que tivesse mais qualidade com a bola no pé. Acho que o mais técnico aí, com certeza ele é. O Drogba e o Haaland são caras talvez com um faro de gol melhor, fisicamente talvez até, apesar do Ibra ser um monstro fisicamente, o Haaland e o Drogba podiam até ser colocados um passo à frente. Eu acho que a carreira deles é mais completa, principalmente a do Drogba, né, o Haaland ainda é novo, mas eu acho que se a gente for olhar o todo, tanto o Drogba como o Haaland, se você tivesse que contratar para o seu time, para ser campeão, talvez eles fossem nomes à frente. Aí para jogar sozinho num time, sabe, 10 bagres mais um, eu acho que o Ibra seria uma opção melhor. Mas como não é essa a tier list, é quem foi um jogador melhor, eu acho que os 2 aí estão justos. Beleza, o Drogba ele teve um momento muito bom no Chelsea, né, sendo decisivo naquele título de Champions, assim, um dos principais nomes da conquista, fazendo gol na final, fazendo gol contra o Barcelona na semi. Jogou muita bola, principalmente com a camisa que ele tá na fotinha aqui, e pela Costa do Marfim ele também, sempre representou. O Haaland, eu acho que assim,
Se a gente for olhar tecnicamente, talvez ele é pior que uma galera que tá ali atrás. Mas o faro de gol do Haaland é Faz uma gol. coisa absurda. É, Ele é tipo assim, o Haaland talvez seja o jogador mais fácil de você analisar hoje no futebol mundial. Se o jogo do City terminou 3-0, 3 gols do Haaland, você vai falar, ele jogou bem. Se o jogo do City terminou 10-0 e ele não fez gol, você vai falar, por que ele estava em campo? É tão simples quanto isso. é. O Se Haaland ele ele é um fazedor de participa, gol. ele faz gol. Se ele encosta na bola, ele faz gol. Só que tem jogo que ele não encosta, ele some. Sabe? É outro que também tem suas críticas quanto a gols em momentos decisivos, né? Inclusive, e ano passado ele não tinha gols em semifinal e final de Champions. Não sei se ele, não me lembro agora se ele fez ano passado. O City não foi longe na Champions passada, É, então. então acho que ele ainda não tem. É. Mas enfim, talvez aí em questão de fazer gol, o Haaland nessa lista seja top 3 até o final da carreira, sabe? A facilidade que ele tem de fazer gol de todo jeito também é bizarra. É um cara que ainda tem muita velocidade, que muitas vezes não é explorada no City, mas que quando ele jogava no Borussia Dortmund era um caminhão correndo, puxando contra-ataque. É isso que você falou. Pede pro Haaland fazer uma embaixadinha. Ele não vai conseguir. Mas precisar fazer um gol de bicicleta de fora da área, ele vai acertar o ângulo. 5 vezes em 6 tentativas. É o que a gente falou do Inzaghi, que falou do Close. Centroavante tem que fazer gol. Se é para fazer gol, chama o Haaland. Exato. Só pra pegar um paralelo aqui, sem analisar a qualidade, só os números. O Haaland ele tem 25 anos e já tem mais de 300 gols na carreira. O 10 teve 400. Então, assim, é uma coisa Aí, meio assustadora. É, quando só chegar só lá a gente só só comenta. pra colocar, a gente vai chegar lá ainda, né, ainda falaremos do Ronaldo, mas só para ver como os números do Haaland são assustadores. Tipo, ele faz muito gol. Até o final da carreira ele vai subir alguns degraus aí, eu acho. Uhum. Eu não vi o Van Nistelrooy, então não consigo falar, mas acho que o Haaland, se pode, já é até maior, tá? Centroavante hoje, Matheus, você quer no seu time Haaland ou Mbappé? Para ser centroavante, camisa 9, Cara, boa pergunta, viu? Belíssima pergunta. Eu acho que eu fico com o Mbappé ainda. com a camisa da França ou com a camisa do Real Madrid? É que ele tá metendo muito gol no Real Madrid também, né? Eu acho que ele teve média melhor do que o Cristiano na primeira temporada dele pelo Real Madrid, Mas o comparando as 2 Mbappé primeiras tem o temporadas. tem o fenômeno, né, que ele faz muito gol, mas todo mundo ao redor dele piora. É um pique Assim, Ibra. exato, mas eu acho que o Mbappé, a questão é que como centroavante, o Mbappé ele ainda é muito ponta esquerda. Você vai assistir os jogos do Real Madrid, ficou famoso aí um clipe inclusive do Vinícius mandando o Mbappé entrar na área. Porque o Mbappé muitas vezes se posiciona como se ele ainda fosse um ponta esquerda. Só que ele não é muito ponta esquerda, de drible, de velocidade ele tem, né? Mas o cara do drible, do um contra um, não é muito a do Mbappé. E o camisa 9 paradão dentro da área, também não é a dele. Ele é um jogador que funciona é, jogando mais solto no ataque. Eu acho que na França ele consegue fazer isso muito bem. No Real Madrid ele consegue fazer isso muito bem. Mas o resto do time, muitas vezes, quando ele joga dessa forma, eu acho que performa pior. Eu acho que é por isso que tem esse efeito. Mas o Mbappé é um jogador histórico, até se aposentar vai ser o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. É um jogador assim que talvez em quesito finalização, ele esteja abaixo de alguns nomes aí, mas pela quantidade de jogo que ele gera, quantas vezes ele cria chances para ele mesmo fazer gol, ele é outro que acho que até aposentar vai subir umas prateleiras aí. Para mim, inclusive, ele já poderia estar na frente do Benzema, mas a Chegaremos gente lá. fala disso mais para frente. Mas Se ele a tem que gente for aprender a ser aí mais centroavante. Eu acho que ele ainda isso. tá muito ponta esquerda para ser centroavante. Exato, tem até o Mbappé já falou publicamente que ele não gosta muito de jogar como centroavante, que ele prefere atuar pelos lados do campo, mas hoje ele é o comandante do ataque do Real Madrid. E assim, mesmo ele tendo a melhorar na finalização, ele ainda assim faz muito gol, né? Ele é muito artilheiro também. Foi artilheiro da última Copa do Mundo, por exemplo. É o artilheiro da Champions League agora. Como eu falei, temporada passada acho que fez mais de 50 gols pelo Real Madrid.
Então, assim, o Haaland eu acho que ele é um jogador muito específico, enquanto o Mbappé eu acho que ele proporciona mais soluções mesmo, sei lá, vai jogar como centroavante, acho que o Mbappé ele consegue trazer uma movimentação melhor e em termos de gols ele entrega quase o mesmo tanto, se não entregar o mesmo que o Haaland, então eu fico É, com a ele. bola tem que chegar para o Haaland, né. Acho que se você tiver Uhum, um time de 10 bagres mais o Haaland, vai ser difícil, porque o Haaland precisa que deem a bola para ele dentro da área. O Mbappé consegue criar mais para ele mesmo. Só que para o nível que o Mbappé tem de futebol, os gols que ele perde, às vezes não faz sentido. Sabe, ele é muito bom para perder os gols que ele perde. Essa é a sensação que eu tenho. Um jogador do nível dele não devia perder tantos gols quanto ele costuma perder nos jogos. exato. O Van Nistelrooy a gente viu nada, né, tipo, muito pouco, então não vou comentar. Citando um cara que tá na 9 aqui, fazendo aqui, quando o Afonso Alves disse que não era preguiçoso igual o Romário e foram perguntar pra ele, ele falou: "Só falo de quem eu conheço". Vou usar essa máxima aqui para o Van Nistelrooy, não vi jogar, não conheci o futebol, dele. Confesso também os highlights do Van Nistelrooy também nunca me chamaram a atenção, então não vou comentar. Não é o cara que Mas você o vai Eto'o pesquisar no YouTube, né, Van Nistelrooy highlights. Eu é, nunca fiz essa pesquisa. exato. Mas o Eto'o, acho que mais gente que não viu jogar pesquisa os highlights dele, né. O Eto'o acho que era um baita centroavante. A gente não viu o auge, né, pelo menos eu não vi ele no Barcelona, tenho mais lembranças dele no Everton, já mais velhinho, comemorando como um velhinho inclusive, gostava daquela comemoração no FIFA para zoar o oponente de vez em quando. Mas é igual você falou, né, esse eu acho que a gente ouviu falar mais, viu mais vídeos, atacante, boa finalização, rápido, bom drible, fez muito sucesso no Barcelona. Mas também é difícil falar, eu acho que não tenho tanto conhecimento de causa aqui do Eto'o, mas pelo que eu vi, também monstro em Camarões, mas eu acho que tá justo também essa sétima posição para o Eto'o. Exato. Você acha que ele muito tem essa discussão do maior jogador africano de todos os tempos e acaba discutindo muito Eto'o e Drogba. Você acha que tá correto aqui, o Eto'o é melhor que o Drogba? Eu acho que sim, talvez seja um atacante mais completo que o Drogba, eu diria. Inclusive o maior jogador africano de todos os tempos é Mohamed Salah, mas isso também é outra discussão. Também acho, concordo. Mas o Eto'o é tricampeão de Champions, né, tipo, ele ganhou em 2006, 2009, acho que ele ainda tá no Barcelona, e 2010 com a Inter também. Então, fazendo gols em finais. Então ele Ah, é um jogador que, além de ser um baita centroavante, ele foi muito decisivo na carreira dele. sim, sim, isso aí com certeza. E chegando aqui no 4 no Champions cara League, tá, informação, 4 Champions League? 4 Champions League. Olha aí, já estava esquecendo uma. Deixa eu ver aqui, Mas ó. já que a gente tá falando de um multicampeão, você quer falar qual foi a outra Champions que ele ganhou? Ele ganhou 99 e 2000 pelo Real Madrid, Que 5, isso. 6, 8 e 9 pelo Barça e 9 e 10 pela Inter de Milão. Tá, então vamos pular de um multicampeão para um cara que não tinha título até temporada passada? Harry Kane, monstro, baita Sim. jogador, melhor centroavante do mundo no momento, um dos melhores finalizadores dessa lista, um dos jogadores mais completos, talvez que a gente falou na função do Firmino, mesmo sem jogar nessa função, ele seria melhor do que o Firmino, pelo que a gente vê ele fazendo. Mas falta gol decisivo pro Kane, né? Falta título. Ele tem um título que é uma Bundesliga pelo Bayern de Munique. Bayern de Munique, que nessa temporada do campeonato alemão tem média de 4 gols por jogo. Então as médias de gol do Kane são infladíssimas. Mas assim, mata-mata de Champions, Copa do Mundo ou campeonatos grandes pela Inglaterra, falta pro Kane, né? Acho que é difícil botar ele mais para cima nessa lista enquanto ele não conseguir conquistar. Porque uma coisa é você não ganhar muito título, outra coisa é você não ganhar nenhum. Eu acho que esse é o problema do Kane hoje. Falta momento decisivo, né? Nem que ele some nos momentos decisivos, ele não chega lá.
Exato, isso é uma coisa que destoa dele com relação aos outros 2 aqui da que estão na mesma nota que ele, né, tipo, os outros 2 ganharam muita coisa. Mas o Kane ele é muito bom, tipo assim, ele no Tottenham já era uma coisa muito absurda. Ele também, tipo, ele deu muito azar, acho que ele no Tottenham. Aquele time poderia ter sido campeão, de Premier League, de chegou em final de Champions. Eu acho que teve uma temporada que o Tottenham teve o melhor ataque, a melhor defesa e não ganhou a Premier League. Perdeu para o Perdeu para o Chelsea. Leicester, né. Ah não, para o Chelsea? Perdeu para Perdeu teve ele uma, foi vice do Leicester. foi vice do Leicester também, que inclusive tem um amigo meu que ele é fã do Harry Kane, que eu fico zoando ele, falando que o Vardy tem uma Premier League e o Kane não tem nenhuma. Mas, brincadeiras à parte, ele é um monstro, assim, como centroavante. É fazedor de gol, ele faz o time jogar, que nem você falou, ele tem uma qualidade de passe muito boa, finalização também muito precisa, abre espaço para os outros jogadores também terem a oportunidade de fazer os gols. É um jogador completo, o Kane ele é completo. Talvez, assim, um quesito que a gente pode destacar, que falte ele, talvez os outros que estão à frente tinham muito, é a questão do drible. Acho que os caras que estão à frente do Kane, eles driblavam melhor que ele. É, mais Mas rápidos também, né, o Kane é isso, pesadão, lentão. isso. Acho que esses são as 2 características que talvez o Kane, deva um pouco, mas ele é tão bom nas outras que isso meio que não faz falta para ele. Sim. Eu acho que ele é melhor do que os outros 2 que estão aí no degrau com ele no 8º tier, eu acho que ele é melhor do que os 2. Eu acho que o Kane briga forte pela bola de ouro essa temporada, principalmente pelos números que ele tem na Alemanha, mas, ele tem que chegar em mata-mata de Champions, e ir bem e levar o time longe. Não Se precisa nem não ganhar a ganhar. Champions nem a Copa, ele não vai ser o bola É, de não ouro. vai ganhar, sim, não vai ser bola de ouro, mas faltam grandes momentos para o Kane, essa é a verdade. Até É, Harry Kane, gol grande, o que que você lembra? Ele não tem esses momentos decisivos grandes na carreira. É muito gol sempre, em vários jogos normais, mas não tem o grande momento da carreira do Kane. Ele não tem um ápice, exato. E acho que ele era um pouco subestimado quando estava no Tottenham ali, tipo, acho que não colocavam ele nessa discussão, tipo, dos grandes centroavantes da geração, mas hoje acho que isso já passou. O Kane, ele tem um reconhecimento que merece hoje em dia. com certeza. Chegando agora aqui no Benzema, que você falou que talvez merecesse estar um pouco mais atrás, é que eu acho que assim, ele, em boa parte da carreira, ele topou ser o coadjuvante do Cristiano e para ele essa função estava tudo bem. Ele se sacrificava em determinados momentos, pelo time, pelo Cristiano Ronaldo. Mas a verdade é que quando o Cristiano saiu, o Benzema ele pegou o protagonismo do Real Madrid e jogou muita bola. E acho que ele também era um outro cara que era subestimado nessa época e que talvez teve o devido reconhecimento, depois da saída do CR7 do Real Madrid. E chegou a ganhar a bola de ouro merecida naquela temporada 21-22. Não, com certeza, é outro aí que na função Roberto Firmino talvez fosse melhor do que o próprio Firmino. É um cara que por muito tempo jogou saindo da área, criando espaço e dando assistências para os companheiros. Mas assim, a tier list é sobre o jogador que ele foi, né, não sobre quem ele poderia ter sido. E a verdade é que o Benzema por muito tempo foi coadjuvante, terceiro jogador do ataque do Real Madrid, inclusive, que era Cristiano Ronaldo, Bale e depois o Benzema. Poderia ter sido mais se ele não tivesse, aberto mão de ser o centro das atenções, se ele tivesse ido para um outro time, ou se ele fosse mais egoísta, poderia, mas não foi. Então eu acho que, assim, 8º, degrau aí para o Benzema tá alto, porque talvez ele fosse melhor do que alguns nomes que estão atrás, mas ele aceitou ser coadjuvante por muito tempo. Ele foi protagonista por o quê? 2 anos no Real Madrid? Acho que foi isso. Bom, o Cristiano sai em 2018. Tem 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 e 22, 23. Acho que ele já é um pouco mais abaixo a temporada É, já dele. o Vinícius já estava crescendo É nessa época isso, também. isso. Então acho que ele tem Mas comparado com o resto aí, ele é o maior coadjuvantão, não desse do sexto para frente.
Será que o Eto'o também não tem essa característica? Era o O Barcelona, era do Barcelona do Messi, Ronaldinho, sim. depois do O Messi. Ronaldinho. Ah, mas Talvez na no Inter ele virou o cara. exato, eu acho que ele foi mais o cara do time do que o Benzema foi. É que assim, a Champions que o Benzema faz, 21, 22, tipo, ela é o que você citou para o Kane, que faltou gol decisivo na carreira. Naquela temporada, pro Benzema isso não faltou, tipo, eu lembro foi hat-trick nas oitavas, hat-trick nas quartas, semifinal, gol na ida e na volta. Então, acho que foi uma temporada em que o Benzema mostrou todo o potencial que ele tinha, assim. E ele já Não, mas vinha de boas temporadas no Real Madrid. hoje, Então, a carreira do Mbappé não é maior e melhor do que a do Benzema? eu acho que a O carreira Mbappé do com Mbappé 25 anos? eu acho que talvez é maior que a do Kane. O do Benzema, o Benzema é um cara pentacampeão de Champions League. Ele não tem a Como Copa do Mundo. coadjuvante. Ele não tem uma Copa do Mundo. Mas chegou a fazer gol em Sim, final também. Então, tipo, não é como se sim. ele fosse, tipo, um peso morto ali que foi Não, carregado. Ele sempre mas foi ele não era o titular. cara do time. Não, concordo, Inclusive a concordo. França ganha a Copa do Mundo quando o Benzema sai e o Mbappé vira o cara com 18 anos de idade. Mas o Mbappé era o cara daquela França? De Era, 18? era. Quem que era? O Griezmann? Não acho que era o Griezmann. O Griezmann jogou muita bola. Era, cara, era Mbappé, Griezmann e Pogba do meio pra frente, né, do ataque. Os volantes também jogaram muita bola. Aí eu acho que o Mbappé era o grande nome, foi o grande nome da Copa. Cara, eu acho que se fosse pra trocar alguém pro Mbappé subir, talvez eu desceria o Kane, não desceria o Benzema, tipo, pra É, ser eu bem acho que o Kane é sincero. um jogador melhor do que o Benzema, consideravelmente melhor. Eu tenho minhas dúvidas, mas comenta aqui embaixo, você, quem que você acha que jogou mais bola, se foi o Kane ou se foi o Benzema, ou se foi o Benzema. O Kane ainda tá jogando também. Ele pode construir ainda a história dele, coisa que o Benzema agora tá na Arábia, ele continua jogando também, mas reta final de carreira, né? É, não tem como considerar muito ali a Liga Árabe para esse tipo de debate. Exato. E, e o Lewandowski, que a gente discutiu muito Kane e Benzema, é fazedor de gol também, tá? O que o Fazedor de gol. Lewandowski fez de gol na carreira e continua fazendo é brincadeira, É, talvez tenha mais faro de gol do que os dois que estão aí, né? Apesar do Kane eu achar que é um finalizador melhor, provavelmente. o Kane sai mais da área, né? Então, centroavante, Gera mais centroavante. jogo. É, o Kane é melhor, né? Deixando claro aqui, eu acho. Mas o Lewandowski talvez faça mais gols. É, o cara que tem 5 gols em 9 minutos. Então, Inclusive, o recorde mais inquebrável da história do futebol é esse aí, tá? pô, o hat-trick do Mané com 2 minutos. Eu acho mais provável de ser quebrado do que o 5 gols em 9. Qual que é a média de gol por segundos, né? Desses dois, tem que fazer a conta. Mas enfim, eu acho que é indiscutível o top 3 centroavantes aí da geração. Lewandowski fazia muito gol, tecnicamente também muito bom, né? Apesar de ser um cara mais de área, tinha um bom passe, conseguia um bom drible ali dentro da área, apesar de não ser o grande foco dele, ele não era um, um caneludo completo, tinha qualidade com a bola no pé, faz gol de direita, faz gol de esquerda, faz gol de cabeça. Então, assim, acho que merecido essa posição que ele tá aí. Mais centroavante, mais clássico nessa função do que os outros dois que ele tá dividindo a posição aí. Mas Ah, eu eu acho que tá justo. acabei de pesquisar aqui, tipo, se a informação estiver correta, que eu vi aqui, o Lewandowski tem 743 gols na carreira. Cara, é O, pro- muito gol. É o muito problema gol. do Leva é o mesmo que a gente falou para alguns, né? Na seleção ele nunca brilhou tanto. É, tudo bem que a É, Polônia não é nenhuma grande potência. brilhar com a Polônia também, levar pra Copa já foi vitória, né? É sim, mas mesmo na Copa, eu sempre foi muito abaixo. Eu senti todos os jogos que eu assisti do Lewandowski na Polônia, ele completamente sumido do jogo, sabe. Eu acho que tinha outros jogadores que iam melhor na seleção do que o Lewandowski. Outros caras, por exemplo, o Eto'o brilhou muito mais em Camarões do que o Lewandowski na Polônia. O Drogba na Costa do Marfim, enfim, também são seleções sem grande, eh sem grandes perspectivas, sem grandes outros jogadores. Tudo bem que o Drogba estava numa, geração de ouro da Costa do Marfim, mas eu acho que
mesmo considerando que era a Polônia, o Leva jogando por seleção foi abaixo. Mas, assim, comparando com os outros 2 ali da mesma nota, acho que pra meter gol, acho que ele era melhor que os 2. Também acho. Tá É igual eu aí. falei, o Kane é um jogador melhor, mas para fazer gol é Lewandowski. Exato. E chegando aqui pra mim no que é o melhor centroavante que eu vi, assim, que eu me lembro, Luizito Soares, que ele jogou no Liverpool foi absurdo. Fez parte de um dos melhores trios da história do futebol, que era o MSN. Saiu lá já mais veterano, foi campeão da La Liga com o Atlético de Madrid, na base do ódio, porque o Barcelona tinha dispensado ele, ele foi lá e ganhou o campeonato espanhol. E no Grêmio, sem joelho, o que ele fez foi brincadeira também. Foi o melhor jogador do Brasil. Então, assim, o Soares, ele fazia muito gol, ele tinha um drible muito bom, ele tinha muita velocidade quando ainda tinha físico para isso. É, o Soares, ele era um centroavante completo, cara. O Soares, ele era muito bom. Acho que é o melhor da geração dele ali, Benzema, Lewandowski, Suárez, eu acho que o Suárez foi o melhor também. É igual você falou, para mim centroavante completo, com meio joelho, e quase levou um Grêmio que tinha acabado de sair da Série B ao título do Campeonato Brasileiro. A gente vê agora a situação do Neymar no Santos, como o que o Suárez fez foi gigantesco. É igual você falou, ganhou uma La Liga também, já mais velho, com o Atlético de Madrid, fez parte do melhor trio de ataque do século. Ah, mas o trio do Real Madrid ganhou mais título. Título é uma conquista coletiva. Acho que Irmão, individualmente vê, o vê os Suárez, jogos, é, assiste os jogos. acho que individualmente não tem muito como falar. O Suárez aí é o mais completo. É igual você falou, o Suárez já jogou de ponta, Suárez de centroavante, Suárez, sabe, mais recuado, criava jogo, tinha passe, tinha drible, tinha finalização, tinha velocidade, tinha força. Talvez, é, acho que a cabeça, de vez em quando, ele não batia muito bem. Um pouco mais piscineiro do que você pode gostar, mas aí é pegando detalhes para tentar apontar defeitos. Eu acho que é o melhor centroavante Mas, que eu vi jogar. Talvez o Kane passe até o final da carreira, mas para mim o Suárez é o melhor da década passada aí, com tranquilidade. Não com mas folga, mas com tranquilidade. você fala aquela questão de ser piscineiro e tal, mas também tem aquela questão, o centroavante tem que incomodar, É, tem que trombar, tem que brigar com os tem zagueiros, e um isso o Soares lance fazia também. tem um Isso o lance Soares dele fazia pedindo demais. mão do goleiro dentro da área, que Muito é um bom, absurdo. Ele pedindo pênalti porque o goleiro pega a bola com a mão. É, muito bom, muito bom. E esses 3 que estão acima dele, a gente não viu o auge, né, infelizmente. É que o Henry, a gente não viu os invencíveis, a gente viu pouco dele ou quase nada no Barcelona. A gente pegou mais uma reta final de carreira. Eu tenho uma lembrança do gol que ele fez contra o Brasil em 2006, que eliminou a gente na Copa do Mundo. Mas aquele jogo, assim, quem ficou marcado mais foi o Zidane pela partida que fez, não o Henry. Mas todo mundo que viu fala que jogou muita bola, que era um cara absurdo, assim, um craque muito bom. Então, eu vou acreditar nesses caras. Talvez, não sei se ele jogou mais que o Soares, mas eu acho que talvez ele tenha jogado mais que toda a galera que passou aí. eu tô na mesma. O Henry, eu tenho essa memória desse gol que você citou aí na Copa do Mundo 2006 e tem um lance também, acho, para classificar a França numa repescagem, talvez a Copa de 2010, que ele pega uma bola com a mão que estava para ser na linha de fundo, ele dá um elástico com a bola com a mão e manda para a área, é gol da França e a França se classifica. Não lembro que jogo que é, eu lembro que eu estava assistindo esse jogo, eu tenho essa memória. Contra a Irlanda, eu acho. Era alguma coisa assim, repescagem de Copa do Mundo, de eliminatória, se eu não Isso. me engano. Mas é que eu falo muito mais pelo que eu ouvi falar do que pelo que eu vi. Eu acho que eu vi muito mais o Henry no videogame do que na vida real, mas com certeza é um cara que é para estar aí nesse debate, né. É outro que também, Sim. jogador muito rápido, saia da área, drible, finalização, atacante completo, passe, então acho que também tem história, tem gols decisivos. Não conquistou uma Champions League no Arsenal, mas também aí já é pedir um pouco demais, né, de qualquer Vai ganhando o jogador. Barça, né? É, então, acho que
não tenho argumentos nem para subir nem para descer uma rim, então acho que aí tá justo. É. E chegando agora nos 2 brasileiros, que eu acho que, assim, se pegar dos anos 90, o Ronaldo tem gente que fala que é o melhor centroavante da história, o Romário tá por ali também, e eu acho que são 2 jogadores absurdos. A minha questão nesse ponto é que fala aqui, centroavantes do século. O auge do Romário foi no século passado, né, eu acho que eles deram uma mudada aqui, falam: "Não, vamos avaliar a vida e obra para eles não baixarem o Romário". Pô, e assim, o Romário ele foi absurdo. O Romário, não vi jogar, mas os lances dele, assim, na Copa de 94, ele no PSV, no Barcelona, o Romário ele e o Ronaldo, eles tinham uma característica, assim, de muita velocidade, assim, com muita habilidade, assim, também com a bola no pé. Eles eram centroavantes absurdos, assim. Acho que se for olhar bola no pé, assim, trato com a bola, o Romário e o Ronaldo, eles são os melhores dessa lista aqui. E eu acho o Ronaldo um pouco acima do Romário. É, o Ronaldo é mais completo, né. O Romário dentro da área era o melhor. Eu vou falar o que o meu pai falava, já perguntei: "Romário ou Ronaldo?". Como jogador, Ronaldo era melhor. Dentro da área, para fazer gol, é Romário. É o cara que tocava na bola 5 vezes, tinha 3 segundos de posse de bola na partida e fazia 2 gols. Então, assim, é um jogador completamente fora de série, baixinho, magrelo, não tinha o físico para Mas ia ser bem de cabeça, né, tem exato, gols de bom cabeça, assim, cabeceador. O rei da grande área se posicionava bem, igual você falou, com poucos toques conseguia driblar os zagueiros, conseguia clarear a chance, baita finalizador, fazedor de gol. Era jogador do time? Não era. Criava chance para os outros jogadores? Não criava. Mas ele ia lá e fazia o dele. Você não precisa dar assistência se você garantir o seu gol. Então esse é o Romário. Dentro da área, dessa lista é o melhor. exato. Inclusive é o que tem mais gols aqui nessa lista, né. Sim, e o O Ronaldo talvez seja um dos que tenha menos, mas muito por questões físicas, né, o Ronaldo sofreu demais o com lesão. o Ronaldo, você pergunta pra todo mundo aí que não seja o Romário, vai falar que eles vão falar que o Ronaldo jogou mais bola que eles. Exato. E o Todo mundo Romário aí vai vai falar falar que é isso. empatado, é o único que ele vai Isso. empatar. O Romário vai falar que jogou mais bola que todo mundo, o Ronaldo ele empata. Mas a questão com o Ronaldo também é que, assim, se a gente for analisar o século, o Ronaldo tem a Copa ali de 2002, que acho que talvez seja o grande momento dele no futebol, mas o futebol dele nesse século é o pós a lesão, bizarra que ele teve no joelho, né, acho que ele tem a lesão em 2000, e aí ele já é um pouco mais impactado, mas a fama que ele pegou de fenômeno veio no final dos anos 90 ali no Barcelona, na Inter de Milão. Mas mesmo depois da lesão, ele fez a Copa que fez, né, então, tipo, o Ronaldo ele era muito bom e fica a dúvida, né, onde ele poderia ter chegado se não tivesse os problemas físicos. O Ronaldo ele foi assustador, cara, era uma coisa meio, assim, do zagueiro não conseguir marcar, tipo, não sabia o que fazer com o Ronaldo. Era muito diferente. Para muitos, o maior talento da história do futebol brasileiro pós-Pelé, né, então, cara, eu acho que nunca vi, eh, jogadores tão assustados quanto ex-jogadores narrando como era jogar contra o Ronaldo. Até hoje você vê a cara dos zagueiros falando, eles estão desesperados. Tem alguém que eu não me lembro quem que é, não sei se era o Thuram que estava dando a entrevista, que ele fala assim, que ele ia jogar no dia, aí ia enfrentar o Ronaldo. Primeiro lance, o Ronaldo pega na bola, dribla o cara, pá, faz falta, toma cartão. Aí vai lá o segundo lance, o Ronaldo com a bola, dribla o zagueiro que jogava do lado dele, pega, faz a falta, toma cartão. Comecinho do jogo. Aí o lateral olha pro zagueiro e fala: "Cara, o que a gente vai fazer?". Aí o Ronaldo chega perto dos 2, um italiano quebrado que ele tinha na época, fala: "Ó, acho que eu tô me passando aqui um pouquinho, né, foi mal, eu vou diminuir um pouco o ritmo". Pô, o cara falou que ele se sentiu humilhado. O cara driblou ele, humilhou ele, pediu desculpa e falou que ia jogar num nível menor. Tá ligado? O Ronaldo, para todo zagueiro que você perguntar da década de 90 e início dos anos 2000, quem é o jogador mais difícil que você teve que marcar? Todo mundo fala Ronaldo. Então é o mais completo da lista, era rápido, era forte, finalizava, driblava, passava a bola, decisivo, por muito tempo o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, bicampeão, de Copa do Mundo inclusive,
finalista de uma outra que teve todo o caso lá que ele passou mal antes, né. Talvez o Brasil fosse tri, não sei. Tri não, fosse hexa, ele fosse tri, mas Tri enfim, consecutivo, né. exato. É é um cara que poderia ter sido maior e mesmo sem ter sido, ele ainda é o melhor dessa lista. Então acho que isso define o quão absurdo como jogador ele foi. Eu acho que talvez o potencial ele tinha para ser ele já é, né, mas para subir algumas casinhas no quesito melhor da história. Eu acho que talento bruto ali ele tinha. O físico não acompanhou. E mesmo assim, ele ainda teve bons momentos no Real Madrid também, tem um jogo de estreia que ele faz um hat-trick. É, No próprio Corinthians também já mais era pesadão, ele acabou com o futebol brasileiro. Sim, o Ronaldo era uma coisa absurda, era uma força da natureza, era um fenômeno, literalmente. como diz o apelido. Acho que é Mas isso, né. tá aí, 1 hora de vídeo, cravado. Acho que a gente conseguiu falar aqui muito. E acho que é legal também fazer essas comparações, tipo, do quem jogou mais, analisar os jogadores. Eu gosto de fazer isso, de ter essas discussões. Se você gostou, a gente pede para você deixar o seu like no vídeo, comentar aqui embaixo se você concorda com o que a gente falou, se você sentiu falta de algum nome na lista, lembrando que é do programa da TNT Sports, o de 0 a 10. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, eu vi, muito bom o programa. É, comenta aqui embaixo também o seu favorito, aquele que você viu que você considera o melhor centroavante. Se tem alguns nomes aqui que você não viu, que você acha que faltou, nomes que você viu que poderiam estar nessa lista aqui também. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta do centroavante, com aquele seu amigo que gosta do camisa 10, para ele falar aqui, ó, um grande camisa 10 sem um centroavante não é nada. Então manda isso para essa pessoa também, mande esse vídeo para todas as pessoas dos seus contatos que você conhece. A gente agradece muito que você chegou até aqui. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou.